Fala galera, tudo bom? Vamos lá para mais uma aula hoje. Eu estou gravando essa primeira parte separada porque durante a aula, não sei por que essa primeira parte ela não saiu sem áudio. Então estou regravando essa parte sem os alunos e na segunda parte já entra o comentário dos alunos já na aula ao vivo, tá bom? Bom, essa aula vamos falar um pouquinho sobre as faixas de fronteiras, a integração nos países da América do Sul e a presença na Antártida, como que se deu essa internacionalização da Antártida, beleza? É um assunto bem tranquilo, bem rápido esses assuntos, assim, tanto é que eles foram colocados no nosso livro de forma aglomerada, junta, e esse assunto está no percurso 28, das páginas 244 até 251, beleza? Vamos lá. Bom, vamos falar sobre faixa de fronteira. Eu não consigo falar de faixa de fronteira sem trazer à tona dois conceitos antigos que vocês estudaram lá no sexto, sétimo ano, dependendo do seu livro, dependendo da escola. E essa faixa de fronteiras, perdão, e esses dois conceitos são fronteira e território. Bom, o que é território? Território é uma porção do espaço geográfico no qual é delimitado por uma fronteira e alguém exerce uma força, uma função ali, exerce o poder. Eu não posso esquecer, todo território tem que ter essas duas palavras, fronteira e exercer poder. Não existe território onde não é delimitado por fronteira e onde não existe poder. Essa fronteira pode ser invisível, pode ser visível, não importa, mas ela é delimitada por fronteira e alguém vai exercer poder naquele lugar. Quer exemplos bem tranquilos para a gente entender? Por exemplo, um cachorro de casa. Ele tem ali no seu quintal o seu território, o seu espaço geográfico, onde é delimitado por fronteira, ali eu vou ter os muros, e a pessoa, o bandido, a pessoa que entrar, o desconhecido, o outro cachorro que entrar naquele território ali, ele vai atacar, porque ele vai estar defendendo o seu território. Então, ele vai exercer o poder dele. Já um outro exemplo também aí mais fácil de entender é os leões lá da savana. Por exemplo, se algum outro leão entra no território de caça dele, ele vai proteger, ele vai atacar. Por quê? Para defender o seu território. Então, o território, ele é uma porção do espaço geográfico no qual ele vai ser todo delimitado por poder e é onde alguém vai exercer poder. Quer um exemplo mais prático, bem perto da gente, infelizmente, é sobre o tráfico. O tráfico, ele exerce um poder totalmente de território mesmo, no espaço geográfico, aonde eu vou ter o espaço geográfico ali, né, onde eles estão, eu vou ter ele todo delimitado por fronteiras, geralmente as barricadas são todos eles um tipo de fronteira, e aonde se você entrar, você não obedecer as regras deles, que é o quê? Abaixar o vidro, ligar o alerta, abaixar o farol do carro, eles vão exercer o poder dele, que é, no caso, atirar na gente, perguntar e abordar e tudo mais. Então, nós temos o quê? Nós temos uma forma de território nessa prática. Um outro território, aí sim, já pegando âmbito já muito mais amplo e no âmbito nacional, eu tenho o território brasileiro. Repare que eu tenho um território, uma porção do espaço geográfico, tudo isso aqui é uma porção do espaço geográfico que é delimitado por fronteiras e é onde alguém exerce poder. Aí eu tenho ali uma forma de executar o poder, o exército. Qual o país que invadir o Brasil, o exército brasileiro está ali pronto para atacar, pronto para defender o território brasileiro. E quem vai exercer o poder vai ser os três poderes que nós temos: o executivo, o legislativo e o judiciário. E é interessante observar que todo território existe alguém exercendo poder. Não existe território onde não existe alguém exercendo poder. Ok? Bom, já falamos sobre território, agora vamos falar sobre fronteiras. Fronteiras é uma linha imaginária, no qual ela pode ser visível, ela pode ser invisível, ela pode ser um rio, uma colina, uma montanha, um morro, ou até mesmo um marco construído pelo ser humano, ou uma linha invisível, como falei. Então, fronteira é uma linha que vai dividir, vai delimitar o território e vai dividir um
território do outro. Na fronteira é o limite daquele território. Então, fronteira é uma linha imaginária. Ela não existe fato. Foi o ser humano que criou, foi o ser humano que delimitou. Mas essa linha, ela pode ser imaginária ou ela pode ser estar presente em alguma dessas formas que eu falei. Ok? Bom, já definimos bem claro sobre esses dois conceitos. Agora vamos falar sobre faixa de fronteiras. Faixa de fronteiras é uma faixa que ela vai da fronteira para dentro do país. De cada país, ela vai acabar sendo, como eu posso falar assim, de forma diferente. Por exemplo, no Brasil, essa faixa, o tamanho dessa faixa é de 150 quilômetros. Pode ser maior, pode ser menor, dependendo do país no qual eu for estudar. No Brasil, essa faixa ela vai da fronteira até 150 quilômetros para dentro do país. Essa faixa ela pode chegar até essa espessura, ou ela pode ser um pouco mais fina, ela pode ser um pouco mais grossa, dependendo do lugar aonde eu vou estar protegendo, no qual eu vou estar trabalhando. E essa faixa de fronteira é uma zona no qual ela vai estar sendo atingida, ou melhor, sendo maior vigiada pela força que protege o Brasil, no caso, o Exército. Aí, no caso, não só o Exército, mas os guardas municipais, Polícia Federal, Polícia Militar, vai estar atuando com maior energia nessa região. Mas para que elas fazem isso? Bom, essa é uma zona tipo de segurança. Tudo que entra no Brasil, de outros países para dentro do Brasil, passa por essa faixa de fronteira. E por esse motivo é necessário ser bem vigiada. Por exemplo, se eu tenho algum inimigo tentando invadir, ou alguém tentando piratear algum produto contrabandeado, um produto ilegal, ou drogas, ou armas, acaba passando por essas fronteiras. E é interessante observar que essas fronteiras, elas sempre é muito bem vigiada. É claro que nós temos alguns problemas. Por quê? A fronteira do Brasil ela é muito grande. Olha só, repare só. Nós temos mais de 15 mil quilômetros de fronteira. Isso é muita coisa. Não tem como colocar um posto policial, um posto do Exército vigiando cada pedaço dessa região. Então, por esse motivo, acaba que em alguns lugares sendo mais fácil entrar do que outros lugares. Alguns lugares mais povoados acabam tendo maior vigia. Já em outros lugares menos povoados, acaba tendo, por exemplo, a Amazônia. É muito complicado você ter um posto avançado lá na Amazônia. Por quê? A mata é muito fechada, é muito difícil o acesso lá. Você não vai ter nada próximo, caso ocorra alguma coisa, então está totalmente desamparado naquela região. Então, outros recursos de tecnologia, como satélites, como formas de drones, fica mais fácil de se vigiar a fronteira nessas regiões. Um outro conceito bem interessante sobre essa faixa de fronteira são sobre cidades gêmeas. Sim, cidades gêmeas são duas cidades que estão próximas, que uma é de um país, outra de outro, mas essas duas cidades, elas acabam tendo uma relação muito próxima, tanto comercial, quanto financeira, quanto profissional, ou seja, onde algumas pessoas saem de uma cidade para outra para estar trabalhando, para estar comercializando, para estar indo lá e até curtindo o lazer, ou seja, as cidades são muito parecidas. É muito comum essas cidades brasileiras apontar, ter uma linguagem mais próxima ao espanhol, chamado portunhol, que acaba se entendendo o espanhol e o português, até mesmo nos países vizinhos, acabam você falando, eles acabam entendendo muito sobre o português, porque eles acabam convivendo muito por conta dessa aproximação. E é interessante observar que essas cidades, elas, por ter essa relação muito próximas, elas vão exercer algumas funções. Que tipos de funções são essas? Bom, para ter uma cidade gêmea, eu vou ter que ter alguns critérios, pelo menos. A cidade tem que ter pelo menos 2.000 habitantes, tanto uma quanto a outra. Ela tem que ter uma forte relação de comércio entre as duas cidades. Vai ter que ter uma forte parceria comercial entre elas. Infelizmente, através dela também, como eu falei, pode ter alguns problemas ligados com o comércio ilegal,
tráfico de drogas e outras coisas que podem ocorrer na fronteira de um país para o outro, ok? Aqui eu tenho um exemplo das principais cidades gêmeas, tanto do Brasil quanto do seu país correspondente. É algo mais mesmo para ter como um exemplo, para ter como a gente entender como é que funciona essas cidades gêmeas, beleza? Bom, galera, a partir daqui, a aula da sala de aula, o ao vivo, já começa a funcionar, então fique com o ao vivo, tá bom? Abraço, tchau, tchau. Bom, como eu falei com vocês, cidades gêmeas geralmente são cidades que elas possuem um número de habitantes de mais ou menos 2.000 habitantes, pelo menos, para ser considerada uma cidade gêmea, e ela tem que ter uma relação muito próxima, muito íntima com a cidade correspondente ao outro país. Como eu falo essa relação íntima, eu falo mais em relação à economia, a ao transporte de pessoas para trabalhar em uma cidade ou na outra. O comércio dela geralmente é interligado. Geralmente, por exemplo, pessoas atravessam a fronteira, como atravessam uma cidade aqui, ó, sai de São Gonçalo para Niterói, e somente para comprar alguma coisa e voltam para suas casas ou para trabalhar. É como se fosse duas cidades, uma próxima à outra. O melhor exemplo nosso aqui é São Gonçalo e Niterói. São dois países diferentes. Pode ver que realmente até dá para combinar esse exemplo aí. São duas realidades totalmente diferentes. Aonde São Gonçalo, o povo de São Gonçalo vai para Niterói para trabalhar, depois retorna para sua casa, precisa comprar, precisa se divertir, acaba indo para outra cidade. Essas cidades gêmeas, elas têm uma relação muito próxima, muito íntima, e geralmente elas são muito parecidas em sua forma, em sua economia. Entendeu? Ou uma é dependente da outra, ou seja, a relação delas é muito próxima, ok? E ela está espalhada por todo o território brasileiro. Deu para entender, ô Vitória? Não, nada não. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, esse é o conceito. O único mal que pode estar, que afeta, como eu falei com vocês, sobre esse comércio legal, é que não tem como vigiar totalmente a fronteira brasileira. E acaba entrando, como eu falei, o armamento, o produto contrabandeado. Quando você vai ali no Alcântara, ali, quem frequenta mais o Alcântara, e você vê o carinha vendendo cigarro lá, ele vende massa lá, não sei se é o preço, não. Mas ele vendendo lá o cigarro lá, com certeza aquele cigarro ali é do Paraguai. Ele é contrabandeado de alguns outros países que estão aqui, que fazem fronteira com o Brasil. E esse cigarro vem de lá e ele acaba vendendo esse produto contrabandeado. Assim, todo mundo vê isso aí como uma forma de você economizar, né? O produto é mais barato, porque não paga imposto e tudo mais, mas muitas das vezes o produto não tem nenhum selo de qualidade, eles não seguem um padrão de qualidade, onde o Inmetro, aqui no Brasil, que é o instituto responsável por controlar, acaba não estabelecendo, e muitas vezes o produto pode fazer mal ou não funcionar da forma que deveria ser usado. Quem aqui já não comprou um brinquedinho do camelô para o sobrinho, para o primo, ou até para o irmão mesmo, e no mesmo dia aquele brinquedo quebrou, ou parou de funcionar? Ou seja, por que isso? É porque é um produto de má qualidade, é um produto onde não funciona, é por isso que ele muitas vezes é contrabandeado, porque não pode entrar no Brasil de formas legais. Por isso que as pessoas acabam contrabandeando. E não só isso, as drogas, as armas que o tráfico utiliza, geralmente vêm dessa fronteira que acaba permitindo entrar pelo tamanho, pela grande extensão que ela possui. Aqui eu trouxe mais próximas algumas das cidades gêmeas. Eu tenho aqui são Brasil e o país correspondente. Então, é só termo mesmo de curiosidade. Com certeza eu não vou pedir isso na prova para vocês gravarem essas cidades aqui. Mas aqui são as principais cidades gêmeas do Brasil e do país correspondente.
sobre a integração energética de transporte da América do Sul. A América do Sul, pelos países, ainda está em desenvolvimento ainda, não possui uma rede tanto de energia quanto de transporte, ou até mesmo de comunicação, muito bem definida, muito bem integrada. Para você ter uma ideia, o Brasil tem mais comunicação com os Estados Unidos e com a Europa do que países da própria América do Sul. Alguma dúvida aí? Hein, galera? Estão ouvindo? Alguma dúvida? Não? Tá bom. Estou compartilhando o que? Não está vendo, não? Pra mim tá parecendo normal. É porque tem dois perfis meus aí. Um estou pelo computador e um pelo celular. Tenta procurar o que está pelo computador. Não, não. Não, tudo bem. Tá bom? Tem sim, mas eu vou colocar essa apresentação lá na plataforma da Moderna. Ó, coloquei esse e esse aqui. Bom? Tá. Não, então acho que foi só um só que foi sobre a cidade de Gêmeos. Foi só um exemplo que eu dei só. Tá bom? Nada. Então, a América do Sul, como eu falei com vocês, essa parte dessa integração física, energética e de comunicação. O Brasil possui, cara, muito mais comunicação com a Europa e pelos Estados Unidos, através do cabo de internet submarino que acaba ligando os continentes, muito mais do que os países próximos aqui da América do Sul. Uma integração desse nível é muito complexa, porque exige investimentos de infraestrutura de todos os países. E a gente vê que na América do Sul, como a sociedade está em desenvolvimento ainda, a população está em desenvolvimento, o governo está em desenvolvimento, existem muitos governos que não priorizam a infraestrutura, que não se importam com educação, saúde, com o transporte, porque só acabam olhando para dentro do seu próprio país, não acaba pensando nessa integração. E até mesmo o dinheiro que acaba investindo nesse transporte é muito pouco. Então nós vemos essa infraestrutura ainda muito fraca. Os principais integrações que existem vai ser entre o Brasil e alguns países. Galera, estão ouvindo aí? Se estão ouvindo, liga o microfone, por favor, se não querem falar nada. Então, essa integração é muito, muito fraca ainda, principalmente quando eu falo de transporte, de energias, principalmente o compartilhamento de energia elétrica, a comunicação. Então, eu tenho uma característica na América do Sul dessa fraca integração a nível, como eu falei, de comunicação, de transporte, essa interligação na América do Sul ainda é muito fraca ainda. Eu vou explicar isso principalmente por fatores históricos, aí políticos, ou seja, no qual a intenção principal não é investir nesse tipo de investimento, por exemplo, não tem essa mentalidade de integração. Um maior exemplo nosso é aqui o Brasil. Poxa, nós vamos nos nossos estradas são de péssima qualidade. Por quê? Não existe uma cultura de fazer algo direito. Aqui, gente, sem brincadeira, na minha rua, na rua ao lado aqui, se não me engano, é ao lado, essa aqui. Nós fomos na prefeitura pedir para asfaltarem. Consta que essa rua foi asfaltada 3 vezes e a rua nunca viu asfalto, nunca viu nenhum tipo de calçado de cimento. Por quê? Ela foi dada como para asfaltar, o político acabou embolsando aquele dinheiro, desviando a verba, e ficou por isso mesmo. Ou seja, a política ainda é atrasada, ainda está em desenvolvimento ainda, os fatores históricos, tudo isso acaba interagindo e impedindo essa maior integração. Mas eu acredito que no futuro essa integração ela vai cada vez mais melhorar, se desenvolver. Dúvidas?
Hein, galera? Dúvida, galera? Tô passando, hein? Bom, sobre essa parte, sobre as fronteiras, sobre essa integração, ficou alguma dúvida? Que a gente vai entrar agora na parte da Antártida. Dúvidas ou não? Galera, tá comigo aí, gente? Estão acordando? Beleza, então, vamos lá. Bom, a Antártida. A Antártida é conhecida como um continente branco pela grande quantidade de gelo presente. Ela está localizada no Polo Sul, então, por isso, é uma região muito, muito fria. Ela possui mais aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados, onde cerca de 95% é recoberta por gelo. Em algumas regiões, o gelo pode chegar até 4.000 metros de espessura, principalmente no centro da Antártida. É interessante observar que a Antártida sempre foi algo muito desejado. É um continente internacionalizado, ou seja, não existe nenhum país que é dono da Antártida ou que possui território na Antártida. A Antártida ela não pertence a nenhum país, ela pertence à população internacional como um todo. E existe uma lei, um tratado internacional que acaba protegendo a Antártida de possíveis, por exemplo, atrações turísticas, a pessoa querer construir uma casa lá, ou seja, acaba protegendo a Antártida. Então, não é qualquer pessoa que pode se fixar lá na Antártida. Tem todo um conjunto de regras que acaba impedindo ou facilitando a sua estadia lá nesse continente. Como falei com vocês, a Antártida sempre foi um alvo de diversos tipos de interesse desde lá do passado. Por quê? Muitos países acreditavam que na Antártida possuíam muitas riquezas em sua parte dos minerais, petróleo, cobre, e tudo isso sempre levou os países a tentarem colonizar a Antártida também. Só que não é muito fácil você colonizar a Antártida. Mas a partir de 1917, a Grã-Bretanha ela se disse dona da Antártida, falou que ela era a dona da Antártida e ninguém poderia utilizar. Até então, a Grã-Bretanha era a maior potência daquela época, tanto econômico quanto militar, então ela tinha poder para fazer isso. Só que em 59 houve um tratado internacional que acabou internacionalizando a Antártida. E a partir desse momento, então, a Antártida não pertencia mais a um país só, mas sim a todos os países, e era dever desses países cuidar da Antártida, como se fosse um patrimônio histórico nosso. Esse tratado, como eu falei para vocês, foi fixado em 59, mas passou a valer de fato a partir de 61, e o Brasil também ele conseguiu instituir também, colocar uma base de pesquisa lá na Antártida para pegar sua parcelazinha também, que lá em 1983. Bom, o tratado ele tinha um prazo de 30 anos, ele de 61 até 1991, para ver como é que se adaptar, se iria precisar fazer alguma alteração, incluir ou tirar alguma parte do tratado. Em 91, ele foi, pouca coisa foi modificada nele, mas ele foi restabelecido por mais um período, vai até 2048 agora, esse período, e ele foi conhecido como Protocolo de Madrid. E é interessante observar que, a partir desse tratado, foi vetado qualquer tipo de interferência humana naquela região. Ou seja, únicas moradias, únicas construções humanas que podem ter lá são as bases de pesquisa dos cientistas. Ou seja, não pode construir uma casa. Um milionário ele quer comprar uma região lá e quer construir uma mansão. Não pode construir hotel, não pode nada. As únicas construções que podem ter é a de base científica. Até mesmo base para, por exemplo, alguns repórteres que querem fazer, para algum programa, alguma entrevista, não
tem toda uma restrição ao acesso, não se pode levar plantas, o lixo, todo o lixo produzido tem que ser ensacado e levado para o seu país de origem. Por exemplo, da estação brasileira, todo o lixo lá, que é gerado lá, acaba voltando para o Brasil de alguma forma. O Brasil é obrigado a dar fim a esse tipo de lixo, do lixo gerado lá, não pode ficar nada. Não se pode levar animal nenhum ou retirar animal nenhum de lá. E é claro que ficou também proibido o turismo, não se pode ir e vir. Como falei com vocês, tem toda uma relação, tem toda uma lei que acaba coordenando isso. E se o país descumprir, ele pode até perder acesso a essa base. Aí você pergunta, por que tem que ter uma base lá na Antártida? Se a Antártida não é de ninguém, por que gastar de uma fortuna para manter uma base lá na Antártida? Por que manter a base de estudo se não estuda nada? Não, pelo contrário, estuda-se sim. E é extremamente importante. Não sei se você sabe, mas as massas de ar polar antárticas, que geralmente aqui no Brasil é chamada de massa de ar fria, que chega aqui no Brasil e geralmente faz chuva ou não, traz o tempo seco ou o tempo mais úmido, vem lá da Antártida. Então, faz muito, é essencial que o Brasil tenha uma base lá. Por quê? Quando chegar uma frente fria, alguma massa de ar muito grande ou muito intensa, lá a estação ela já indica já para o governo brasileiro começar a se policiar sobre isso. Não sei se vocês repararam, mas acho que foi ontem, anteontem, eu vi falar que estava se formando um ciclone de afetar diversas cidades, diversos municípios no sul do Brasil. E essa tempestade, esse ciclone, se iniciou próximo à Antártida lá. Dúvidas? Hein, galera? Não, professor. Beleza, então. Então ficamos por aqui, então. Qualquer coisa, só